Antes de mais nada, se a luz oscilar um pouco é porque a gente tem uma meliante aqui do meu lado aqui passando no cenário improvisado. Então, é isso. O que você pensa quando eu falo santidade? Talvez você pense em homens que abdicam sua vida para viver no reino de Deus, talvez como os essênios que vão para o deserto, ou monges que se separam em mosteiros. E esse não é um argumento ruim, afinal de contas, etimologicamente, santo significa separado. Mas e se eu te disser que a santidade deve ser vivida por todo cristão? Quando estudamos sobre os atributos de Deus, a gente aprende que a santidade é um deles. Os atributos de Deus são as formas que Deus ele se permite ser conhecido pela humanidade. Então, assim como o amor, a fidelidade, a justiça de Deus, a santidade é um atributo de Deus que Deus permite que os homens conheçam. Afinal de contas, Deus é santo. Mas existe algo singular nesse atributo. Porque além de ser um atributo que Deus permite que o homem conheça, Deus, pela graça, permite que o homem participe desse atributo juntamente com Deus. Mas como será que isso é possível? No Pentateuco, a gente vê Deus se revelando por diversos nomes, para revelar exatamente seus atributos. Por exemplo, Jeová Jireh, porque ele é o Deus que provê, Jeová Rafá, porque ele é o Deus que cura, Jeová Nissi, porque esse Deus é a nossa bandeira. Mas no livro de Levítico, Deus também se revela como Jeová Makadesh, isso é, o Deus que torna santo, ou o Deus que santifica. Aqui Deus deixa claro que não é a lei que santifica o povo, mas é Ele mesmo. A lei ela aponta para Deus, mas é Deus que pela graça santificou aquele povo no deserto. A lei ela revela o santo, mas ela não produz santidade por ela mesma. E isso aqui nos leva a uma questão fundamental. Quando a humanidade caiu em pecado em Adão, todos nós fomos separados de Deus, sem exceção. E é esse momento que nós chamamos da queda, ou pecado original. A partir desse momento aqui, por mais bonzinhos que nós poderíamos ser, por mais boas ações que nós poderíamos ser, isso não poderia alcançar a Deus. Nesse momento a gente já estava completamente separado de Deus. E nada que nós pudéssemos fazer seria o suficiente para nos reaproximarmos de Deus através dos nossos esforços. Mas ainda assim, Deus progressivamente, mediante a sua graça, ele vai se revelando ao longo da humanidade ao homem. Ele escolhe homens para preservar sua aliança, faz de um homem idoso uma grande nação, separa e santifica essa nação entre todos os outros povos para sua glória exclusiva, firma uma aliança com esse povo e ainda assim esse povo o rejeita. E toda essa história aqui, toda essa revelação progressiva, apontava para aquilo que seria revelado plenamente em Cristo Jesus. No tempo certo e determinado por Deus, o próprio Deus escolhe pisar o chão dos homens. Deus fala a língua dos homens. Deus veste a mesma carne que nós vestíamos. Ele, por sua graça, escolhe se aproximar daqueles que o rejeitavam. E além de rejeitá-lo, se pudessem, o matariam. E é exatamente isso que acontece. O Filho de Deus ele é levado ao madeiro, ele passa a ser zombado, desprezado, cuspido pelos homens. É exatamente nesse lugar onde o homem revela a sua incapacidade de reconhecer a graça de Deus. Ainda que essa graça se revelasse corporeamente diante deles, é nesse lugar que Deus revela a sua graça e manifesta a todos os homens. É ali, naquela cruz, que Deus salva toda a humanidade dos seus pecados. Isso é o que nós chamamos de justificação. E essa justificação ela acontece de forma única e feita de uma vez por todas na morte de Jesus Cristo. Ela alcança esses corações pela graça e é recebida nesses corações mediante a fé, que também é um dom de Deus, é dado por Deus. Em Cristo, Deus ele nos tira de todo pecado, ele nos chama de justos, nos une a Ele e nos tira da morte, para a partir de agora nos conceder uma nova vida. Pois bem, e se essa justificação é um ato único, a santificação é um ato progressivo. Ela é um processo. E vocês se lembram que eu falei que Deus ele escolhe o povo de Israel para fazer desse povo um povo santo, separado para a glória de Deus. É a mesma coisa que acontece conosco no novo nascimento. A partir do novo nascimento, Deus ele nos separa do mundo para que agora nós possamos viver uma vida para a glória de Deus. E é bem óbvio que essa santidade ela não é alcançada de forma plena no momento da nossa conversão. Ela passa a ser trabalhada dia após dia. Cada momento onde nós vamos vencendo o pecado, cada momento que nós vamos deixando de lado aquilo que nós éramos e passando a viver
exatamente uma vida que reflete essa novidade. E talvez aqui você pense, essa santificação não é para mim, porque de fato a santificação é um processo muito árduo e difícil. E por que ela é assim? Porque a gente está indo literalmente contra a nossa natureza. Mas a partir do momento que a gente conhece a Cristo, a gente passa a ver uma vida que tem um embate com essa natureza, porque antes nós vivíamos para agradar a nossa carne, e agora nossa carne ela está lutando constantemente contra o nosso espírito. No momento que nós nascemos em Cristo, nós passamos a lutar exatamente contra essa natureza caída. E aqui é importante a gente ressaltar um ponto essencial. A santidade não é um fim em si mesma, mas ela é uma consequência de nós andarmos em Cristo cotidianamente. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Basicamente, que não adianta a gente ter a disciplina espiritual mais rígida, fazer os jejuns mais intermináveis, ler a Bíblia de capa a capa, se isso não foi previamente mudado no nosso interior. Se a nossa essência não foi mudada, se a nossa natureza não foi mudada, isso tudo passa a ser vão. E os fariseus faziam exatamente isso e foram repreendidos por Jesus. O próprio Jesus chama eles de hipócritas. E essa palavra hipócritas é muito interessante nessa análise. Hipócritas, na cultura grega, nada mais eram do que atores que vestiam uma máscara de cera e performavam diante de uma dramaturgia uma história que não era verdadeira deles. Eles eram atores, eles fingiam ser algo. E esse daqui é o ponto principal. Muitas das vezes a gente acha que a gente deve performar uma cristandade, viver separado nesse deserto, né, se a gente pode colocar entre muitas aspas, que é se separar do mundo natural ou querer viver uma vida que, na verdade, nós só estamos nos enganando. Essas coisas que eu falei, elas não têm poder em si mesmas. Elas não têm o fim nelas mesmas. Tudo isso, toda a cristandade, ela só passa a ter sentido na nossa vida se primeiro ela foi recebida diante de Deus. E a partir desse momento a gente passa a viver uma vida devotada, entregue completamente diante de Jesus. Não adianta a gente tentar mudar hábitos se a gente não é mudado na nossa essência. Sem Cristo, a gente está morto. E tentar fazer qualquer coisa sem Cristo são mortos tentando fazer obras mortas. E é por isso, meus irmãos, que a gente precisa entender que essa graça precisa nos alcançar ao ponto de que tudo agora só passa a ter sentido se for em Cristo Jesus. E tudo fora dele perde o valor, passa a não ter mais sentido. E talvez, pra gente, esse seja um ponto de atenção. Porque para Deus a gente costuma querer entregar sempre o mais belo, aquilo que é bonito na nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, mas ao mesmo tempo que a gente tende a esconder as partes obscuras e as partes que a gente julga feia na nossa vida. Mas é exatamente nesse lugar que a graça de Deus precisa alcançar. É exatamente nesses pontos que a graça de Deus precisa nos mudar. E é exatamente nesse ponto aqui que a gente passa a entender que essa graça não nos chama apenas para a justificação, mas também para andar em santidade, em novidade de vida, no processo da santificação. Mas como que isso agora passa a impactar a nossa vida? É interessante que Jesus poderia orar para o Pai, pedindo para que o Pai nos tirasse do mundo, para que nós não sofrêssemos, para que nós não fôssemos perseguidos, mas na verdade Jesus ora para que nós permaneçamos firmes aqui, exatamente aqui, nesse mundo. Eu queria compartilhar com vocês algo que é bem interessante, que eu faço geralmente nos períodos ali de discipulado, de conversa com irmãos da igreja, né? Geralmente eu pergunto para eles, tirando na igreja, o que você gosta de fazer na sua vida? A gente, por conta dessa máscara religiosa e dessa performance religiosa que a gente entrega, a gente costuma dizer, se a gente for perguntado isso no ambiente de igreja, que a gente gosta de orar, que a gente gosta de ler a Bíblia. Mas vamos ser sinceros, a gente gosta de ler um livro, a gente gosta de ver um filme, a gente gosta de acompanhar esportes, e a gente às vezes fica com vergonha de falar isso, porque a gente acaba atribuindo o pecado onde não tem. A gente começa a fazer uma separação. Olha, aqui na igreja é um ambiente santo, mas lá fora é um ambiente secular, que eu escondo dessa outra parte, que é a igreja. E meus irmãos, isso daqui não é santidade. Isso daqui, na verdade, é apenas alienação. A partir do momento que a gente vive uma vida dicotômica, a gente só está se alienando e se enganando. A verdadeira santidade é quando as atividades mais comuns, corriqueiras e ordinárias do nosso dia são redimidas pela graça de Deus.
Você vai continuar estudando, mas agora você não é só um estudante comum. É alguém que foi alcançado pela graça, que está ali naquele lugar estudando e aprendendo. Mas agora, naquele momento, você vai enxergar que aquela é uma oportunidade que Deus está te dando, é uma dádiva de Deus na sua vida. E quem sabe essa é uma oportunidade que você pode ser luz no meio das trevas. Meus irmãos, a verdadeira santidade, ela toca e transforma o mundo comum. Deus passa agora a falar a homens que estavam antes separados dele através da sua vida. E não só lá na igreja, mas em todas as circunstâncias que te cercam. Seja no trabalho, seja na escola, seja vendo um filme, seja jogando um futebol. Em todos esses ambientes, você passa a ser carta viva de Deus. E é bem óbvio, meus irmãos, que a leitura bíblica, a oração, os jejuns, as disciplinas espirituais, o serviço na igreja são fundamentais nesse processo de santificação. Porque a principal arma contra a secularização, meus irmãos, é uma ortodoxia viva e encarnada. É quando a gente faz todas essas coisas terem sentido na nossa vida. E é por isso aqui que a gente deve entender que não adianta a gente viver uma vida na igreja e outra vida no mundo. Nós não somos seres divididos. Pelo contrário, nós precisamos nos entregar por completo a Deus. Por isso, essas disciplinas espirituais que eu citei, todas elas têm muito valor, mas nenhuma delas são fins em si mesmas. A gente lê sim a Bíblia, mas nós entendemos que nós somos a Bíblia viva que aquela pessoa que ainda não conhece a Deus vai ler. A gente ora regularmente diante de Deus, mas a gente também entende que nós podemos ser a resposta de oração de uma mãe que talvez por tanto tempo orou pelo seu filho e através da sua vida você teve a oportunidade de pregar o evangelho e aquela pessoa passou a conhecer a Cristo. Nós jejuamos sim, mas nós também alimentamos aquele que está faminto e sedento. Nós servimos na igreja, mas além disso, a gente não esquece da nossa missão, que é pregar o evangelho. Por isso você deve pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, em todas as circunstâncias, porque tudo na sua vida, tudo, não só os momentos que você está na igreja, mas todos os momentos devem ser para a glória de Deus. E é isso, meus irmãos. Espero que esse vídeo os encontre bem. Até uma nova oportunidade. Tchau!